Se o culto terminasse agora, eu já sairia daqui alegre, porque Deus já tem falado com os irmãos. Amém, irmãos? Tem um ditado popular por aí que as pessoas falam, diz assim: eu já sairia daqui com a minha fatia de bolo, com a minha parte. Aleluia! Eu já preguei pela misericórdia de Deus em algumas igrejas, e eu já ouvi, também já vi muitos irmãos, pastor Claudio, que na hora que vai passar para o pregador, né, já aconteceu comigo, fala assim: agora Deus vai falar. Aleluia! Mas agora Deus vai falar, irmão. Deus já está falando faz um tempo. Aleluia! Glória a Deus! Seria um grande equívoco da minha parte eu falar assim: agora Deus vai falar com a igreja. Eu estaria desfazendo os irmãos que me antecederam. Deus usou aqueles que tiveram a oportunidade para louvar. Deus usou aqueles que tiveram a oportunidade de deixar uma saudação. Deus usou. Então Deus vai continuar falando. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Por fio sem fio a gente vai falar de Jesus, amém, irmão? Eu estou só um pouquinho rouco com a minha voz, postei muito esses dias, mas vamos falar até subir, irmãos. Até subir a voz. Eita agora! Aleluia! O Senhor colocou uma palavra no meu coração que eu sou muito fiel. Eu sempre fico assim no culto, olho fechado, minha forma de cultuar, minha forma de adorar, e entender o que Deus quer falar com os irmãos. E vendo que Deus já tem falado, quero só cumprimentar, o Senhor colocou uma palavra no meu coração que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu um dos seus discípulos, que foi João. Evangelho escrito por João, capítulo de número 1, e versículo de número 40. Capítulo 1, versículo de número 40. Se agora os irmãos quiserem se colocar de pés, pode, amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão preparando. Quero louvar a Deus pelo convite, Diácono Lucas. Deus abençoe. Obrigado por lembrar da minha pessoa, viu, Wagner? Deus abençoe sua casa e faça 2 vezes mais na sua vida, amém? Louvar a Deus pelo pastor local Claudenberg, minha esposa missionária, cooperadora junto com ele na obra, como a disjuntora do ano. Que Deus abençoe eles tentaram Está debaixo, trazer está aqui. debaixo, Deus. Não é que eu sou Debaixo difícil da para mesa. trazer, porque eu não sou pregação, irmão. Sou um servo de Deus. Tá? Não tenho agenda, não ando com agenda, não tenho assessor, não tenho ninguém. Eu sou apenas um servo de Deus. Só que os compromissos e também não tenho carro e às vezes dificuldades na minha vida. Mas eu cheguei lá, logo no congresso, ó. Glória a Deus. Obrigado, muito obrigado. Também ao pastor Ed Carlos, que foi o homem que Deus nos trouxe. Minha esposa queria vir, mas não deu. Mas ela manda a paz para todos nós, amém? Amém. E também fico muito feliz de estar presente com o pastor, todos os a todo o crescimento do nosso ministério. Que Deus abençoe a vida dele, amém, irmãos? Amém, pastor? Missionária Lélia, que Deus abençoe também. Muito tempo a gente não se via, agora está se vendo. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Todo mundo conseguiu encontrar. Capítulo 1, versículo de número 40, está escrito assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João, seguiu Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, ou de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro.
Podei vos assentar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero fazer mais uma oração sentado. Não quero desfazer a oração do servo de Deus. Eu quero uma vez mais orar. Curve sua cabeça, amém? Aleluia. Justo e eterno Deus, ó Pai, diante da tua presença na tua casa, aqui estamos reunidos, Jesus. O Senhor já tem falado, Senhor, na tua igreja. O Senhor já tem usado os teus servos, mas uma vez mais eu te peço, continua a falar com o teu povo, Jesus. Eu me coloco nas tuas mãos como um instrumento na mão de um tocador, Senhor. Que de mim, ó Espírito Santo, saia um perfeito som aos ouvidos de todos que aqui estão, Jesus. Para que no final, Senhor, a glória, a honra e a adoração continue sendo dados somente para o Senhor, Jesus. Ó Espírito Santo, faça de minhas palavras como flechas penetrantes ao coração de todos que aqui estão, Jesus. E assim, Senhor, fica em cima de nós enquanto ministramos. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Com permissão do pastor, uma salva de palmas. Eu quero ser bastante específico e objetivo no que eu tenho para passar da parte de Deus. É um recado de Deus para a sua vida. Para não cansar os irmãos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Irmãos, Jesus, ele veio à terra, se fez carne, habitou entre os homens. E habitando entre os homens, Jesus tem um foco principal, Jesus tem uma missão a ser concluída, que se resume na salvação da humanidade. E o foco maior de Jesus não era trazer a vida de quem estava morto, como Lázaro. O foco principal de Jesus não era curar a mulher do fluxo de sangue. Isso foram evidências, foram sinais que ao longo da caminhada Jesus foi manifestando para que todos pudessem crer que de fato Ele é o Filho de Deus. E que todo o poder está sobre a vida dele. Então, qual é o foco principal de Jesus? O foco principal de Jesus era subir até o Calvário. O foco principal de Jesus era subir até o Gólgota, lugar da caveira. Porque somente lá na cruz ele poderia dar o brado dizendo: Pai, está tudo consumado, tudo se concluiu. Aquilo que estava escrito nos provérbios, aquilo que estava escrito nos salmos, que foi falado pelos profetas, que foi falado por todos os homens acerca de mim, eu consumei, eu concluí, Pai. Portanto, o foco maior de Jesus, Lucas, era a cruz, era o tema principal, era a missão principal de Jesus, era a cruz. Aleluia. Só que, pastor Ed Carlos, ao longo da caminhada, ao longo da trajetória, Jesus, ele sabe que ele vai ter que partir para que o Espírito Santo possa descer. Isso é chamado de soteriologia, que se chama doutrina da salvação, ou plano da salvação. E esse plano resumia na manifestação de Deus no Monte Sinai, no fogo, no vento, na coluna, na nuvem. Era a participação de Deus. E depois a manifestação de Jesus, cumprindo as Escrituras. E depois a vinda do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Então, Jesus estaria ou estará presente conosco por intermédio do Espírito Santo, de maneira que, aonde tiver, pastor Claudenberg, 1 ou 2 ou 3 ou mais, reunido no nome dele, ele estará presente. Glória a Deus. Aleluia. Então, ao longo da trajetória, Jesus prepararia 12 homens, porque Jesus sabe que ele vai partir e o Espírito Santo vai vir e vai fazer com que esses homens que Jesus vai separar, vai fazer com que eles se lembrem de tudo aquilo que Jesus falou com eles antes da crucificação, para fortalecer eles, porque na verdade o Espírito Santo, ele é o consolador, é o advogado, ele é o paracleto, ele é aquele que nos ajuda, é aquele que nos fortalece. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: não sabeis que vós
sois o templo e morada de Deus, e aquele que Aleluia! templo, Glória a Deus! o Espírito Santo habita dentro de nós. E Jesus então escolhe 12 homens. Missionária Leia, desses 12 homens, um vai vender Jesus, que é Judas. Desses 12 homens, por um espaço de tempo, vai negar a Jesus, que é Pedro. E a gente vamos falar um pouco de um dos discípulos de Jesus, que é Pedro. Jesus teve 12 discípulos, cada um teve a sua participação na história, cada um teve uma visão de Jesus. Por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles escreveram acerca da mesma pessoa. Jesus é o tema principal da escrita dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles tiveram um ponto de vista diferente de Jesus. Por exemplo, João teve um ponto de vista acerca de Jesus, e ele escreveu a partir de um certo ponto de vista. Marcos também escutou acerca de Jesus pela palavra e experiência de Pedro, contou para ele teve uma visão e escreveu, teve um certo ponto de vista que conheceu Jesus. Lucas, doutor Lucas, que era médico, fez um apurado de pesquisas e conheceu acerca de Jesus por ouvir falar, também por Paulo, pelo apóstolo Paulo, e escreveu acerca de Jesus. João teve uma experiência também íntima e profunda. Ele inclinava a cabeça no peito de Jesus, tinha a capacidade de conhecer a voz de Jesus de longe, ele já sabia que era Jesus. E o interessante é que quando esses evangelistas, esses 4 evangelistas, escreveram a respeito de Jesus, eles não estavam juntos no mesmo local, eles não estavam juntos na mesma área geográfica, eles não estavam juntos dentro da mesma casa. Ao longo da história, eles tiveram seu tempo e escreveram acerca da mesma pessoa. O que eu acho interessante é que eles não se contradizem na escrita, apesar de ter um certo ponto de vista diferente, eles não se confundem, de maneira que João confirma o que Lucas fala, e que o que Lucas fala, ele confirma o que Marcos fala, e o que Marcos fala, ele confirma o que Mateus fala. Aleluia! De maneira que Jesus se torna o centro da escrita dos 4 evangelistas. Glória a Deus! Ou seja, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória ele a é o Deus. centro das atenções. Ele é o centro da escrita. Aleluia! Só que Jesus teve esses 12 discípulos, sim, teve. Só que Jesus teve um certo cuidado, pastora de Carlos, em trabalhar na vida de Pedro. Jesus não fazia acepção de pessoas e nem fez. Só que ele teve um certo preparo específico para com a vida do homem Pedro, desse personagem, de uma forma tão delicada, que a maneira em que Jesus irá conduzir Pedro, a posição em que Jesus irá colocar Pedro, a rota que Jesus vai traçar para Pedro seguir, o posicionamento que Jesus vai dar para ele, faz com que a gente, ao ler a história desse homem, faz com que a gente se enxergue na vida de Pedro, de maneira que a gente encontra uma certa semelhança na história desse homem com a nossa vida. Olhando para a vida de Pedro, existem alguns fatos que não só João escreveu, mas como os outros discípulos escreveram acerca de Pedro, que alguns fatos que ocorreram na vida desse homem, se você olhar de certo modo, se você olhar com um olhar observador, você vai se enxergar na vida desse homem, você vai se ver na vida desse homem.
Algum momento da fase de Pedro, da vida de Pedro, se assemelha com a minha e com a sua vida. E quem era Pedro? Pedro era oriundo, ele residia, ele morava em uma área geográfica chamada Betsaida, que no original quer dizer casa de pesca. Pedro cresceu nessa área, nesse lugar, junto com pescadores. Pedro cresceu num ambiente onde homens sabiam usar uma tarrafa. Pedro cresceu em um ambiente onde homens sabiam usar uma vara de pescar e todo tipo de instrumento no que se tange à pescaria. Josimar, Pedro cresce nesse ambiente e ele cria experiência. Ele aprende a dominar a pescaria. Pedro sabe usar um barco. Pedro sabe navegar em alto mar. Só de Pedro, como um pescador experiente, nato, profissional, olhar para a lua cheia, ele já sabia se ia dar para peixe ou não no mar. Ele já sabia onde os cardumes estariam. Pedro tinha experiência. E eu lembro uma certa feita que o meu pai me chamou um dia para pescar. Eu preciso falar isso. Me chamou para pescar na represa Billy. E meu pai me disse assim: Beto, vamos na calada da noite, ali por volta das 5, 6, 7 horas, está escurecendo. E por que vamos tão de noite, tão escuro, pai? Ele falou assim: a lua está cheia. E a gente vai andando pelas beiradas da represa, pisando bem devagarzinho para não espantar os peixes, porque quando eu lançar a tarrafa, eles vão estar tranquilos e eu vou conseguir atrair eles. Então, se meu pai, que é um homem simples, sabe disso, Pedro, que nasceu em um ambiente de pesca, ele sabia disso também, pastora. Ele sabia disso também. Pedro se torna profissional na área da pescaria. Era um homem casado, tinha uma família, e o seu sustento vinha da pescaria, era a sua profissão. E a história de Pedro começa quando seu irmão André, no dia seguinte, João nos mantém informados de que outro João, que é o Batista, estava pregando no Jordão e ouvia-se a voz de João pregando acerca de arrependimento e batismo nas águas. E João nos mantém informados de que ele escuta, ele vê a declaração de João Batista da seguinte maneira assim, Lucas: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. João declara isso dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando André e o outro discípulo, pastor de Carlos, quando André e o outro discípulo que seguiam a João Batista ouviu a manifestação da declaração de João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, logo André olhou para Jesus. E olhando para Jesus, André ficou satisfeito porque conheceu o Messias, conheceu aquele que a respeito dele era falado. Goldenberg, quando André conheceu Jesus, que viu a declaração de João Batista, uma chama queimou no coração de André, irmão de Pedro. Uma chama queimou no coração dele, de uma maneira tão grande, pastora de Carlos, que o queimar da chama no coração dele era: eu preciso apresentar Jesus para o meu irmão Pedro. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou repetir mais uma vez para você entender o mistério. A chama do coração de André era essa: eu preciso compartilhar Jesus com o meu irmão Pedro. Eu não quero Jesus só para mim, eu preciso dividir ele. Mas não é que Jesus se divide e se reparte, é que ele está dizendo: eu não quero só a experiência de conhecer Jesus,
Como eu quero que Pedro viva isso que eu estou vivendo agora. Aleluia. Eu quero que ele tenha essa experiência. Eu preciso mostrar Glória a para meu Deus. irmão Jesus. Maravilha, Deus. Talvez alguém no meu trabalho precisa conhecer o Jesus que eu conheço. Talvez alguém na rua, na escola, precisa conhecer o Jesus que eu conheço. Eu não posso ter Jesus só para mim. Eu preciso compartilhar a experiência com outros acerca de Jesus. E André, eu preciso apresentar Jesus para o meu irmão. Aí chega em Pedro e diz assim: Pedro, eu conheci aquele Pedro que as Escrituras falam dele, eu vi o Messias. Aí Pedro vai. Quando Pedro chega lá, que ele se apresenta, que André apresenta, Jesus olha para Pedro e diz assim: tu és Simão, filho de Jonas ou filho de João, mas eu te digo, tu és Cefas, que quer dizer no original rocha, firmeza, baluarte. Tu és Simão, filho de João, mas eu te digo, tu és Cefas. O que Jesus está dizendo é: as pessoas estão te vendo, Pedro, como mais um. As pessoas estão te vendo como mais um pescador. Só que eu estou te vendo com um olhar futurístico. Aleluia. Que tu não vai ser Glória a somente Deus. Simão, mas que tu és Cefas. Eu estou te vendo como um grande pescador de almas. Glória a Eu estou Deus. te vendo como um grande homem em Atos dos Apóstolos. É mais ou menos assim. Talvez alguém olha para você e diz: mais uma irmã que vai cantar, mais um pregador, é mais um irmão pastorzinho. Só que não compreende que você não é apenas mais um. Quem imaginava que um garoto no fundo do cárcere se tornaria o primeiro governador do Egito, José? Quem diria que um camponês do campo, pastor de ovelhas, se tornaria o maior rei de Israel? Segundo o coração de Deus, Davi. Quem olhava para esses homens, quem olhava para Pedro, não imaginava quem ele se tornaria, porque estavam presos no momento, naqueles segundos, naqueles momentos que passavam com ele. Mas Jesus conhecia quem Pedro se tornaria. Pedro teve o primeiro contato, pastor Candeberg, com Jesus. Foi o primeiro contato que teve com ele. Passando-se os tempos, a multidão está apertando Jesus. Aí Jesus sai um pouco à parte e vê que tem alguns pescadores. E Jesus nota que um deles é Pedro. Pedro e alguns outros discípulos estão enrolando a rede. Pedro já teve uma experiência com Jesus lá atrás. Jesus dá uma posição para ele, ele precisa seguir o chamado. Ele está enrolando as redes, está triste, decepcionado, porque nada pescou. Ele está consertando a rede, talvez alguma coisa, algum pedaço de pau ou algo do tipo ficou somente na rede, não tem peixe. Ele está limpando, tirando, ajeitando, está enrolando a rede. Quando Jesus olha e diz assim: presta o teu barco. Deixa eu somente entrar no teu barco, Pedro. Aí Jesus entra dentro do barco de Pedro. Quando ele entra dentro do barco de Pedro, ele diz assim: Pedro, empurra agora um pouco para o mar, para a parte mais funda. Ele vai para a parte mais funda. Pedro está com uma rede nas mãos. Ele sabe que tentou a noite toda, não deu nada. Ele tentou, mas deu errado. Tentou de novo, deu errado. Tentou de novo, deu errado. Acho que eu não vou conseguir. Sabe aquele negócio lá que você está tentando e acha que não vai dar certo? Assim era Pedro. Deixa somente eu subir no teu barco, Pedro. Deixa eu somente Aleluia! Aí Jesus entra, dá o seu sermão, prega a mensagem. Depois, quando ele sai, Jesus diz assim: agora vai ao alto mar, Pedro.
e lança a rede. Uma coisa era Pedro antes de Jesus entrar no barco. Agora outra coisa é Pedro depois que Jesus entrou no barco. Aleluia. Eu lancei a noite toda, nada peguei, mas sobre a sua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. Glória a Deus. Pedro lança a tarrafa. Quando Pedro lança a tarrafa, que ela se abre a rede, Pedro puxa. Quando eu aumento a voz, eu não controlo, viu? Deixa. Pedro puxa a rede. Quando Pedro puxa a rede, de repente Pedro sente, ele olha para os outros discípulos. Quem já pescou sabe que o peixe, quando está dentro da rede, ele começa a dar aqueles trancos e começa a puxar, irmão. Aí, primeiro sinal, Pedro começa a ver, rapaz, eu sou pecador, esse homem que falou comigo é santo demais. Aleluia. De maneira que a rede se rompe. A rede se rompe. A rede se rompendo significava um chamado de Pedro que ele não estava preparado ainda. Haveria uma fase que ele iria se romper. Meu Deus. Porque tudo que acontece com Pedro, tudo que Jesus está permitindo acontecer com Pedro, está mais envolvido com o caráter dele, com a pessoa que ele é. O ambiente que ele está enfrentando, que ele está passando, está envolvido com a pessoa dele. Aí Jesus chama Pedro. Pedro diz assim: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus diz: Pedro, a partir de hoje tu serás um ganhador de almas. Glória a Deus. Aí houve uma ocasião que Pedro estava pescando com André, e Jesus caminhando na Galileia, após a prisão de João Batista, aí Jesus vai começar o seu ministério. João Batista, a voz do deserto, termina, está preso, e daqui a pouco a cabeça dele vai ser arrancada, mas ele encerra o seu ministério, Jesus aparece. Aí Jesus está caminhando, ele vê André e Pedro, está lá no mar pescando.